Esse podcast é construído com a colaboração de vocês que escutam, então se quiser deixar uma mensagem pra gente, pode mandar um e-mail para museudaimigracal@museudaimigracal, sem cedilha e sem tio, .org.br. Agradecemos também aos autores, entrevistados e leitores que nos ajudaram a compor o material desse episódio. Esperamos que vocês gostem. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Este é o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Neste canal, buscamos em análises de pesquisadores e depoimentos de imigrantes, abrir um debate sobre o que está sendo e o que poderá ser da mobilidade humana em nossas sociedades. Vocês poderão escutar agora, neste episódio, a apresentação e a discussão de textos publicados no nosso site, na série Mobilidade Humana e Coronavírus, no mês de julho. São artigos escritos por diversos especialistas e textos feitos a partir de entrevistas com migrantes no Brasil e no mundo. Neste quarto episódio, abordaremos temas como direito à cidade, os desafios da população migrante no acesso a este direito, precarização do trabalho e migração interna. O episódio, então, é composto por momentos em que apresentamos cada uma das publicações nos seus tópicos principais e outros momentos em que discutimos esses tópicos. Com isso, você fica sabendo tanto dos assuntos trazidos por esses textos, ao mesmo tempo que entra em contato com os debates gerados por esse conteúdo. Eu sou Thiago Haru Santos, antropólogo e pesquisador do Museu da Imigração. Eu sou Guilherme Ramalho, comunicador e educador do Museu da Imigração. Eu sou a Núria Margarite Carbaça, psicóloga social e educadora do Museu da Imigração. Vamos? No texto A Fronteira Social do Confinamento e o Direito à Cidade, Priscila Pache, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, nos brinda com uma reflexão sobre as possíveis transformações e consequências trazidas pela pandemia para a vida urbana, focalizando a sua análise na situação de pessoas migrantes e refugiadas. Segundo a autora, a pandemia da Covid-19 poderia estar forjando um novo tipo de fronteira, aqui entendido como elemento de separação de dois adversários. Por um lado, estariam aqueles que contam com as condições materiais na cidade para realizar o isolamento e se proteger do contágio do vírus. Por outro, aqueles que já se encontravam em situações mais vulneráveis antes da pandemia e que, para a garantia da sobrevivência, precisam se manter em circulação e correr o risco de adoecer. Para a autora, então, migrantes e refugiados se encontram junto a diversos outros grupos, marginalizados no lado mais vulnerável dessa nova fronteira, tendo acesso ao direito à cidade mais dificultado por conta da exacerbação das desigualdades de renda, acesso aos equipamentos urbanos, xenofobia e discriminação. O texto nos conclama, assim, para pensarmos de que maneira vamos conseguir, num futuro pós-pandêmico, transformar nossas cidades em espaços mais inclusivos e afeitos a encontros para todos e todas. Vamos começar agora com os comentários de pensar o texto da Priscila a partir da ótica do espaço urbano e do direito à cidade. Eu começaria mencionando um ponto que é, desde a década de 2000, a população urbana ultrapassou a população rural no mundo. Em termos de América Latina, vendo essa relação urbana e rural, um estudo da CEPAL diz que 3 em cada 4 imigrantes aqui no continente, né, e no Caribe, tinham as cidades como origem e destino. Ou seja, já não são mais aqui, sai de uma cidade do interior, que sai do meio rural para uma cidade. Não. 3 em cada 4 imigrantes saíram de uma cidade para outra. E isso é um fenômeno que está acontecendo já há um tempo e que já não tem volta, segundo esse estudo da CEPAL. Queria trazer esses dados, né, um pouco para justificar também essa discussão sobre o direito à cidade, estabelecendo a importância de discutir o urbano, o espaço urbano, né? Quando a gente fala de direito à cidade, a gente fala exatamente sobre o quê? Seria o acesso a espaços públicos, o acesso à possibilidade de poder se movimentar por esses espaços e o que mais?
Eu faço uma leitura que tem a ver com acesso e movimentação, mas tem a ver com permanência também. Por exemplo, eu como indivíduo ter o direito de morar em determinado espaço e usufruir daquele espaço sem necessariamente esse direito ser restringido por N questões econômicas, sociais, de segurança também. O próprio termo do direito à cidade é um termo que ela pega emprestado de um outro estudioso, que é o Henri Lefebvre, né? Ele vai cunhar esse termo lá na década de 60, fim da década de 60, na verdade. A partir das experiências que ele tem na Paris de 68, o ano de 1968 foi um ano que marcou diversos lugares do mundo. O assassinato do Martin Luther King, a própria guerra do Vietnã nos Estados Unidos, o AI-5 aqui no Brasil. E na França, 68 é conhecido principalmente pelos protestos estudantis. Então, quando o Henri Lefebvre traz a discussão direito à cidade, ele está pensando muito sobre o contexto francês, parisiense do período, mas pensando como essas cidades se tornam espaços não mais de convivência, que era principalmente isso que esses estudantes estavam reivindicando naquele momento, um espaço de convivência, e como as cidades passam a ser um produto que possa ser comercializado, comprado e acessado apenas aqueles que têm algum tipo de renda. Nesse sentido, o ponto principal da obra do Henri Lefebvre, dentro do direito à cidade, é pensar que o urbano, o espaço em que a gente vive, não é construído para o sujeito mais, como era construído o espaço rural, como era construído o espaço dos nossos antepassados, a partir das suas relações sociais dentro desse lugar. Ele faz essa distinção entre obras e produtos, o espaço que a gente habita e que a gente convive como obra, algo que a gente cria junto, e o espaço urbano enquanto produto, algo que a gente apenas consome. E outra pessoa que pega bem esse conceito do Henri Lefebvre também para falar sobre direito à cidade é o geógrafo britânico David Harvey, que vai trazer esse paralelo de consumo e produto no espaço urbano para falar sobre as políticas de financiarização da lógica habitacional, principalmente nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essas discussões elas trazem sempre essa noção de que a vida urbana, né, ou o modo de vida que é levado na cidade, ela é definida por muitos fatores que a gente como cidadão, como sujeito, não tem controle. Por exemplo, a dinâmica do mercado imobiliário, né? Isso determina a forma como a gente vive. Então, a discussão do direito à cidade, né, não é só, por um lado, uma discussão sobre se uma pessoa está podendo acessar determinado serviço ou não. Todo mundo tem que conseguir acessar as benesses que a cidade traz. Mas, além disso, todo mundo precisa conseguir participar da decisão. Ao você conseguir participar do que vai ser a cidade, né, você vai estar participando da definição do que vai ser a sua vida, basicamente. Então, pensando esse direito já relacionado com as populações migrantes e refugiados, né, essa pergunta se estende a essa parcela da população. Como que essas pessoas, esses grupos participam das decisões da cidade, como que elas se organizam, se é que conseguem se organizar, né? Por exemplo, já de cara, o migrante não vai poder escolher qual prefeito que vai ter sua cidade, pelo menos não no Brasil. Lógico, a gente sabe que essa participação, essa defesa da cidade, essa construção não acontece só votando a cada 4 anos, né? Tem muitas mais mobilizações que podem ser feitas. Uma delas, uma marcante, né, que a gente tem nessa história recente, né, foram as manifestações de 2013, né, que começaram com a reivindicação de transporte público gratuito em várias cidades do Brasil. E 2013 foi, se eu não me engano, o primeiro momento que muitas pessoas tiveram uma participação política no espaço público. Estar na cidade, habitar esse espaço, andar nas ruas, conhecer lugares que muitas vezes a gente só passa de ônibus, só passa de carro. Então, pensando mais nos serviços que afetam os migrantes, mais diretamente, né, a gente tem, às vezes, o problema da centralidade dos serviços que eles acessam, né, muitas vezes só na parte central, esquecendo das periferias. Os meios de transporte também são uma grande barreira para as pessoas que acabam de chegar, seja de dentro do Brasil, migrantes internos ou migrantes internacionais. Então, tem várias questões. Quantos habitantes tem São Paulo? São Paulo é uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes, contando a Grande São Paulo. Maior cidade da América Latina, né? Todas essas questões que a gente ouve falar em diversos lugares, o polo econômico do Brasil e principal, atrativo econômico regional na América do Sul também. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo é uma cidade muito desigual. Então, falar de direito ou acesso à cidade para quem
costuma frequentar regiões como a Faria Lima, a Paulista, o Ibirapuera, enfim, onde tem mais áreas verdes. É diferente da gente falar o que é o direito à cidade nas periferias. E nesse momento das manifestações de 2013, por conta do transporte, a pauta era justamente o acesso a esses espaços que o centro proporciona para quem habita ou para quem convive ali. Pode parecer pouco, 20 centavos, 40 centavos, mas qualquer aumento, o que você expande, além do aumento da passagem, é o número de pessoas que não vai ter acesso a esses espaços por conta do não acesso também ao transporte. Eu acho que nesse sentido, o texto da Priscila, né, ele faz uma conexão que a gente sabia quando a gente começou a série, que é da discussão da mobilidade humana internacional com a mobilidade humana urbana, como a Priscila defende, né, aqui no texto dela. Eu pego até uma frase de um outro livro do Lefebvre, que é a introdução que ele faz para a invenção do espaço, em que ele fala o acesso às cidades, na verdade, se dá pela eficácia e otimização do consumo desses espaços urbanos. Então eu acesso determinada parte da cidade porque eu posso consumir, que nem a gente já falou antes, e os espaços são otimizados para que esse consumo se dê cada vez mais também. E aí o trecho que ele fala, que eu acho muito interessante, é que ele comenta, né, que as classes sociais dentro desses espaços, elas investem nesses espaços, elas se transvestem na hierarquia desses espaços. Então eu posso, enfim, estar num lugar sem necessariamente pertencer e acessar todos os benefícios que esse lugar me oferece, dependendo de onde eu venho, da roupa que eu utilizo, do meu fenótipo, de como eu sou lido. Mas uma leitura que o Harvey faz que eu acho muito interessante é que ele comenta que tem uma virada no processo imobiliário global, que o direito ao espaço, o direito à cidade, ele se subverte quando esse morar, ele não se torna o usufruto do domicílio, o usufruto de uma residência, ele não é o fator determinante para o investimento de uma companhia naquele lugar, que é o valor capital dele a partir de fundos de investimento no mercado imobiliário, por exemplo, que são os fundos imobiliários. Então, não necessariamente eu preciso que esse prédio esteja ocupado. Aí, nesse sentido, o Harvey fala, então essa cidade ela não é mais construída para pessoas, ela é construída para capital financeiro. Essa financiarização do morar, do consumir, encarece esses espaços urbanos e que possibilita que outras pessoas morem ali. Eu acho que uma forma também de dar concretude, né, a essa ideia é trazer o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal que existe desde 2001. Ela surgiu todo nesse contexto de discussão do direito à cidade. E aí você tem basicamente duas principais frentes, digamos. Uma, por um lado, é garantir a função social das terras. Por exemplo, um edifício que está abandonado por muito tempo, ele não pode cumprir a função de só valorizar, né, no mercado imobiliário. Ele tem que garantir, por exemplo, a moradia de famílias que não têm lugar para viver. Também, por outro lado, né, existe uma frente muito importante de gestão democrática das cidades. Porque para você pensar em garantia de vida plena, você tem que pensar em garantias de outros direitos. Por exemplo, para pensar o direito à cidade de mulheres, para garantir o direito à cidade de imigrantes, e daí por diante. Então passa pela discussão de outros direitos também, né? E esse outro lado da democracia também, da participação. A própria Carta das Cidades Educadoras de Barcelona, que é uma carta que pensa como uma cidade ela pode ser um lugar acessível a crianças, ela também tem muito uma lógica de direito à cidade, aí voltado para um grupo específico. E o que eu acho interessante dessa carta é uma prerrogativa do Estado, algo que o Estado tem que resolver, só que o Estado por si só ele não resolve sozinho. Enfim, a carta ela prevê a participação de pequenas empresas, de outros setores da sociedade civil, na elaboração desse espaço que possibilite esse direito. Vamos ouvir agora a resenha lida pelo Gui sobre a entrevista feita à Indira. Uma nova língua que aprendemos na escola é diferente daquela em que se fala na rua, no dia a dia. Muito do que comunicamos também não está só na língua falada, mas isso ninguém nos diz antes. Isso a gente aprende cotidianamente. Indira é advogada, colombiana nascida em Pamplona, mora em São Paulo há pouco menos de 2 anos e sua trajetória, como coloca, tem particularidades e semelhanças com a história de outros migrantes. Em nossa conversa, nos contou que não houve uma necessidade explícita no processo de mudança para o Brasil, tampouco uma escolha sistemática, mas sim
uma série de imprevistos que se acumularam, a começar pelo convite que seu companheiro recebeu para trabalhar em São Paulo. Com o passar do tempo e o processo de adaptação, surgem as semelhanças de história da vida de quem migra, a saudade de casa, a rede de contatos que ficou, as comidas que não são mais as mesmas e a dificuldade com a língua, principalmente. Apesar de ter estudado a língua portuguesa antes de vir, conta que no início foi difícil a adaptação. Com a língua nos comunicamos e as pessoas nos entendem, mas nunca da mesma maneira que tínhamos antes. Ao longo da conversa, aponta a presença de seu namorado como essencial para a adaptação, além das redes de estudo e pesquisa que encontrou na nova moradia, espaços que possibilitaram o exercício de sua profissão no lugar em que vive atualmente. Agora que a gente escutou a resenha lida pelo Gui, a gente vai trazer algumas partes dessa entrevista para a gente continuar discutindo temas relacionados a direito à cidade, como a gente começou nesse episódio. Você comentou isso do direito à cidade, e às vezes quando uma pessoa chega em uma cidade nova, principalmente em um lugar como São Paulo, que é uma cidade tão grande, fica restrita a lugares em que frequenta ou que são familiares a ela. Quem dirá nos conta que ao sair do centro, por exemplo, por conta do seu trabalho, o quanto isso foi uma maneira dela expandir o horizonte dela. Quando eu cheguei, eu também fui professora de inglês aqui no Brasil. É muito legal porque foi uma experiência em bairros mais afastados do São Paulo. E aí eu conheci muitas pessoas de toda a cidade. E foi uma experiência bem legal. Não, na verdade, eu achei São Paulo muito grande desde que eu cheguei aqui. Achei grande demais. Eu me sentia muito pequena nessa cidade. E esse trabalho me ajudou a conhecer mais cidade. Eu comecei a sentir mais cômoda conhecendo bairros diferentes do que o centro, onde eu moro. Capão Redondo, Campo Limpo, tem muitos mais, mas agora eu não estou lembrando. Eu lembrei da entrevista com o Paulo, né? Que a gente discutiu no primeiro episódio, se eu não me engano. E ele é um brasileiro que mora na Argentina e também relatava, né? Essa questão de ter mudado de trabalho, poder conhecer um pouco mais da cidade, poder se apropriar um pouco mais da cidade, né? De alguma forma, você conhecer muito bem uma parte restrita da cidade talvez não dê muito essa sensação de apropriação mesmo da cidade, né? Nesse sentido, o deslocamento proporcionado pelo trabalho é parte fundamental, né? É verdade, isso já aconteceu comigo, assim, a partir do trabalho conhecer outras partes da cidade. E é bem difícil mesmo ter a noção de São Paulo como uma cidade integrada, né? Parece que ela não acaba nunca. Eu nasci e me criei em uma cidade de menos de 40 mil habitantes. Então, para mim, é muito difícil imaginar São Paulo como uma cidade inteira. Parece que é só umas cidades menores grudadas, coladas, muito pertinho. Que, pelo que eu entendo da história de São Paulo, foi mais ou menos isso, né? Pequenos núcleos e vai se expandindo mais, né? Eu acho que, não sei se vocês já passaram por isso, mas quando a gente está indo pro litoral ou pro interior, pelas estradas, e parece que a gente nunca sai de fato da cidade. A gente está indo pela estrada e parece que a cidade ela só vai se desintegrando, enfim, virando, vai só se... as casas vão ficando mais afastadas, mas parece que a gente demora muito tempo para sair de São Paulo. Tem a Grande São Paulo como um todo, essa conurbação urbana que junta Santo André, que é o ABC, junta Osasco, Diadema, e que torna a cidade um ente muito maior. E uma coisa que eu acho interessante desse movimento que ela faz é principalmente esse espaço em que ela vive, muito central, que normalmente os bairros periféricos da cidade de São Paulo, eles são bairros de onde as pessoas saem pela manhã para procurar trabalhos que normalmente estão em outras regiões mais centrais da cidade. Ela já não, ela faz um movimento oposto através desse trabalho dela. Então é uma outra relação. Tanto uma relação interessante para ela descobrir que São Paulo não se restringe àquele espaço, mas ao mesmo tempo a própria relação com o transporte muda. Porque amanhã da pessoa que vai no contrafluxo é diferente da pessoa que está vindo com todo mundo também. Como a gente viu na resenha, o tamanho da cidade é algo que ela destaca a princípio. E a língua é uma dificuldade porque por mais que você estude um outro idioma, faça cursos, se informe da cultura, tem alguns aspectos da comunicação que você perde no português falando do cotidiano. Então, no trecho a seguir, a Indira aponta como essa mudança da língua, a necessidade de criar um outro vocabulário para se comunicar, cria uma sensação de que você desenvolve uma outra personalidade. Na verdade, não. Eu gosto muito do Brasil, mas eu nunca pensei antes de morar cá. Não tinha nenhum... Não sei, foi bem inesperado, mas...
Eu achei São Paulo muito grande desde que eu cheguei aqui. Achei grande demais. Eu me sentia muito pequena nessa cidade. Eu não falava nada português. Eu entendia algumas coisas pelo idioma, porque o espanhol é bem similar. Mas eu não podia me comunicar muito bem, porque às vezes, por exemplo, o idioma que você fala na rua com as pessoas é bem diferente do que o idioma que eu achava que não me conseguia comunicar com as pessoas bem. Ainda hoje eu acho que não posso ser eu mesma aqui no Brasil, porque, não sei, é uma coisa bem estranha. Não sei se você alguma vez migrou, mas quando você migra, você muda a sua personalidade um pouco e você não pode ser você mesmo, porque, não sei, é o idioma, as regras culturais. Eu acá não sou a mesma pessoa que eu sou na Colômbia. Então, eu acho que agora não sei como voltar a ser a dia inicial com os brasileiros, porque é diferente. Você fala outro idioma e tudo muda. Você tem que se expressar de outro jeito. Sua expressão corporal também muda. Às vezes eu me sinto um pouco tensa, assim. Ah, eu acho que essa é uma fala muito forte, que você não pode ser a mesma pessoa, né? Eu até entendo que ela tá querendo dizer assim, nem que você queira, você pode ser a mesma pessoa, porque não tem como, né? Sei lá, o seu humor muda. É isso, né? A gente pensar que não é só o verbal, o não verbal modifica como você se relaciona nesse novo espaço. E até o espaço pessoal que você tem em torno de você muda. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito uma coisa que é cultural, que o nosso espaço, para o bem ou para o mal, o nosso espaço pessoal ele é muito limitado. Então todo mundo já passou por essa situação, tá falando com alguém, a pessoa fala colada na sua cara. Isso é uma forma de comunicação também. E isso gera uma reação para quem não compactua desse código social, a pessoa vai ficar mais fechada, enfim, muda a personalidade dela. Nossa, para mim esse trecho também foi muito forte, como o Thiago disse. E gente, eu me vi muito aí nesse trecho. É isso, né? Por exemplo, você no seu país, você é uma pessoa brincalhona, vamos dizer, você vai para outro país. Você não sabe como tirar onda, você não sabe como fazer brincadeira naqueles códigos, então você passa a ser uma pessoa séria, por exemplo, sem graça, durante um tempo até que você aprende. Isso aconteceu comigo. Eu vou sair do armário, né? Gente, eu sou de Barcelona, lá da Espanha. E eu lembro, inclusive, que várias pessoas me falaram que quando eu falo minha língua materna, eu tenho uma voz muito mais grave, por exemplo. Ou quando eu falo espanhol, também tenho um tom de voz diferente. Então, sei lá, eu não sei essas coisas, mas os músculos aqui que a gente usa para falar, eles se moldam segundo o tipo de vogais que se faz. E isso faz com que inclusive o seu tom de voz mude. Mas essa sensação de não conseguir ser quem você não conseguir se expressar é muito frustrante e realmente é um sentimento mais que se soma a essa solidão, né? Parece que você tá encaixotado, parece que você tá fechado dentro de si, você não pode sair do jeito que você faz na sua cultura. É o quanto o sotaque, ele também delimita se você vai ser aceito em determinado espaço ou não. Porque, por exemplo, aqui em São Paulo, uma cidade grande, enquanto as pessoas não conversam, você não consegue dizer exatamente de onde elas são. Todos somos, de certa maneira, do mesmo lugar. Até o ponto que elas falam e, de repente, o sotaque traz um vislumbre de um outro espaço, que não é aquele também. E aí, nesse momento que acontecem algumas questões, dependendo de qual sotaque dependendo de onde essa pessoa está também. O quão difícil deve ser também ser inserido ou não, dependendo do modo que fala, né? Então, isso é muito engraçado. Quando você viaja, você vai se inserir em um contexto regional também. Você vai aprender, não vai aprender o português, você vai aprender o sotaque daquele estado, daquela cidade que você foi parar. E isso também dá outra camada, bem engraçado, bem interessante isso. A Indira comenta, por exemplo, de outros migrantes colombianos que optaram por retornar à Colômbia depois do fechamento das fronteiras e a proibição dos voos, utilizando o mecanismo de voos humanitários que foram cedidos pelo governo da Colômbia em parceria com o governo federal. O que não ficou claro nesse momento que as pessoas estavam viajando é que tais voos deveriam ser pagos do bolso dos próprios solicitantes. É o que ela nos fala agora. Todos chegaram aqui porque o governo anunciou uns voos humanitários. Quando você lê voo humanitário, você acha que é uma coisa de graça, né? Que eles vão ajudar você e que eles são muito bons. Então, eles chegaram aqui no aeroporto só para
para receber a notícia de que não eram voos humanitários. O único humanitário é que o governo tinha solicitado os permissos para que o voo pudesse sair do Brasil e chegar na Colômbia. É o único que eles fizeram. E, na verdade, era um dinheiro, um voo muito mais caro do que normalmente é um voo, né? É um voo comercial. Então, eles chegaram lá e não tinham nem dinheiro, nem voo, nem jeito de voltar para a Colômbia. E eles ficaram lá muito tempo, muitos meses. Acho que até essa semana eles puderam ir embora para a Colômbia, muitos deles, porque receberam ajudas, a gente fez uma vaquinha, muitos deles retornaram para suas cidades aqui no Brasil. É que os voos humanitários, é normal eles não serem pagos também. Mas o Brasil, ele é meio que, como posso dizer, ele tá à frente, porque em outras experiências de voos humanitários ele pagou e fretou aviões para brasileiros no exterior. Quando teve terremoto no Chile, ou enfim. Agora, durante a pandemia, aconteceu isso também, né? Inclusive, na reportagem estava indicando que o Itamaraty está com orçamento comprometido por conta dos voos humanitários pelos próximos 5 anos. Bom, nessa parte da entrevista, a gente conhece um pouco também da Indira ativista, né? Ela junta outros companheiros e companheiras da Colômbia acompanhando essa situação. Isso foi em julho, essa situação dos colombianos e colombianas no aeroporto ficou bastante patente na mídia que era um problema de difícil solução. E o que acontece é esses migrantes que tinham mais informação, tinham como acessar diretamente algumas autoridades, estavam buscando informação para tentar dar auxílio aos seus conterrâneos. Isso fala de uma atuação política, né, desses migrantes na cidade, que é transnacional, ou seja, é um problema que envolve não só o Estado brasileiro, não só a cidade de São Paulo, mas também o país de destino. Então é esse lado ativista da Indira que é ressaltado aí nessa parte da entrevista. Aí não à toa eles vieram para São Paulo para pegar esse voo também. Muitos deles saíram de outras cidades do Brasil e tiveram que vir até aqui para fazer esse translado. Sem falar no contexto latino-americano mesmo, né? Quantos voos acontecem, né? De, sei lá, Bogotá, outra cidade da América Latina? Não sei. Se você pega informações da Organização de Aviação Civil, o ICAO, na sigla em inglês, existe uma diferença entre voos que são utilizados para repatriar refugiados e cidadãos de volta aos seus lares e outros voos que são pagos para embarque e desembarque de passageiros em troca de remuneração ou contrato, como é o caso, por exemplo, de voos fretados ou voos comerciais. Nesse período específico que os colombianos ficaram presos no aeroporto, retidos, esperando o voo sair, aqui, no caso, os voos que estavam proibidos eram os voos comerciais, por isso que eles não puderam pegar. Nesse momento específico, o governo colombiano optou por cobrar passagem das pessoas que estavam solicitando tal serviço, enquanto que o governo brasileiro, em outros momentos específicos da história e até durante a pandemia agora, fretou aviões e pagou a passagem de brasileiros do exterior que não podiam arcar com as próprias despesas no lugar em que se encontravam. Decidir ou não se as passagens serão pagas pelos governos, pelos estados, é uma prerrogativa de cada estado. É relevante da gente colocar que esse momento que vivemos de pandemia é um momento atípico, que os governos também devem se organizar e se planejar de outras formas. Antes de colocar o último trecho aqui da entrevista, eu queria ressaltar que quando a gente entrevista aqui, né, no Mobilidade Humana e Coronavírus, a gente tem um roteiro de perguntas para a gente tentar pensar numa narrativa, né, num texto final para publicar, enfim. Mas, no final das contas, a gente deixa bastante espaço para a pessoa também contar um pouco do que ela quer falar. Como a Indira mesma coloca, as experiências são muito diversas. Não cabe a gente ou qualquer outra pessoa fazer um juízo de valor sobre o que é importante ou não naquela história. Para a gente, os museus, no final das contas, são espaços em que as diferentes narrativas podem existir, né? Para que a gente possa ter um material para refletir sobre determinado lugar e tempo histórico. Não, acho que é isso. Acho que a migração, os grupos de imigrantes são tão diversos como tudo. Então, acho que todas as experiências são bem diferentes. Eu conheço muitas pessoas que, para elas, a pandemia foi bem
bem mais difícil, por exemplo, os colombianos que eu falei. Então, por isso, às vezes eu fico um pouco receosa, não? Como, não sei se... Sim, porque não sei se falar de minha experiência, porque eu sei que minha experiência não é a experiência de um migrante, dos migrantes, por exemplo, dos migrantes que estão no aeroporto, ficando lá. Então, é bem diferente, mas é assim, é outra experiência, é minha experiência, eu nunca posso falar. A produtora cultural e ativista Luciana Kornalewski vive nos Estados Unidos há 20 anos. Tendo o Rio de Janeiro como cidade de origem, Luciana passou por Charlotte, no estado da Carolina do Norte, e Newark, estado de Nova Jersey, até chegar a Nova York, onde mora atualmente e exerce importante papel de referente social da comunidade brasileira. Na entrevista realizada conosco, além de contar suas descobertas sobre a sociedade norte-americana, Luciana nos oferece um relato preciso e detalhado da condição de trabalhadores e trabalhadoras que, como ela diz, foram tentar a vida por lá. Ela conta da situação de imigrantes vindo do Brasil que antes da pandemia já se encontravam em condições precárias, no trabalho, no acesso à saúde e à assistência social. A pandemia do coronavírus, nesse sentido, veio fechar ainda mais o cerco às suas próprias vidas. Junto a outras companheiras, Luciana fundou a Rede de Mulheres na Resistência no Exterior, uma organização política que, frente a essa grave situação social, se colocou a realizar campanhas de distribuição de cestas básicas. Unir a mulherada porque só a gente sabe a importância de ter uma rede de apoio no exterior. Foi a frase de Luciana tornada título da entrevista, uma contribuição de quem vivenciou muitas das experiências analisadas e se articulou com outras mulheres para o ativismo necessário neste momento. Bom, acabamos de ouvir a resenha da entrevista da Luciana. Vamos comentar agora um pouco com várias notícias sobre o que ela levantou um pouco, né, na entrevista dela. O trabalho de imigrantes que se encontram trabalhando em lugares bem específicos, bem críticos, digamos assim, durante a pandemia, sobretudo nos Estados Unidos. Tá aí uma pessoa que, se a gente fizesse em formato de programa de entrevista, daria uma conversa grande com ela. Sim, e a gente vai começar com uma notícia do The New York Times, né, do dia 14 de julho. Em inglês, o título diz, né, muitos latinos não puderam ficar em casa e agora estão doentes. Eu que traduzi aqui numa tradução livre. Ponto importante, né, que essa notícia traz, é um dado, né, bastante estarrecedor, assim, é que os latinos somam 10%, né, da população, por exemplo, da Carolina do Norte, mas são 46% das contaminações. Em Wisconsin, por exemplo, eles são 7% da população e 33% dos casos. De modo geral, né, nos Estados Unidos, os latinos constituem 18% da população, mas eles representam, em termos de quem contraiu a doença, 34%, ou seja, você tem uma super representação, né, dessa população. E, bom, provavelmente, né, isso tem muita relação com os espaços que eles ocuparam durante a pandemia. Muito trabalho nos hospitais, né, na primeira linha que se fala. Isso já tem relação com a próxima notícia que separamos, que tem como título Os latinos que fizeram os Estados Unidos de América funcionarem durante a pandemia de coronavírus. É uma notícia do El País, do dia 16 de junho de 2020. Essa notícia também fala, né, com dados semelhantes aos que o Thiago levantou, que os latinos também configuram apenas o 10% da população de Washington e dos vizinhos estados de Maryland e Virgínia, mas sofreram 1 em cada 3 casos de Covid-19 na região. Então, também essa sobre-representação dessa população dentre as pessoas afetadas. A notícia também fala sobre o caso de uma pessoa, né, o Jonathan Magdaleno, mexicano de 29 anos, que, como várias outras pessoas, vários outros imigrantes, trabalharam nas UTIs especializadas nas doenças respiratórias. O depoimento dele é interessante porque ele chegou nos Estados Unidos sem documentos quando tinha 12 anos. E ele conseguiu estudar enfermagem graças ao programa DACA, aprovado pelo presidente Barack Obama, para evitar a deportação de imigrantes irregulares que chegavam quando eram menores de idade. Então, esse programa inseria essas pessoas na educação. É engraçado, né, que
Agora é o imigrante que chegou ilegal, que conseguiu estudar graças a um programa de inserção, a pessoa que está cuidando da população. E por isso ele diz aqui, citando ele textualmente: eu me meti nisso para fazer diferença na minha vida, e essa é a minha chance. Espero que o governo perceba que os imigrantes estamos fazendo algo pelo país. Eu acho que essas duas notícias, né, que a gente apresentou agora se relacionam muito com uma contribuição muito grande que a Luciana traz, que é quem manteve boa parte dos serviços essenciais em um sentido bem amplo. Quem cuida, quem produz alimento, quem faz o alimento chegar em determinados lugares, quem limpa, são latinos e trabalhadores, no geral, precarizados, povo negro norte-americano também, as pessoas mais afetadas que a gente vem vendo, né? Cada vez mais em estatísticas, que é a parcela da população que sofreu mais, né? Inclusive com a contaminação. Eu só acho que tem que ter um pouco de cuidado com essa narrativa de que, olha, agora os imigrantes estão salvando o país, porque a gente pode cair em um lugar de pensar: então vamos aceitar os imigrantes porque eles podem nos salvar? Meio que uma narrativa meio perversa, que a gente considera que migrar é um direito, então não tem que estar subordinado a nenhum tipo de serviço que depois o imigrante faça. Correto. E também isso, né, que nos Estados Unidos o acesso à saúde, aos serviços de saúde, é diferente do que é aqui no Brasil, que nem a gente falou no episódio passado também. Muitas pessoas, quer sejam indocumentados, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, muitas vezes elas não vão acessar os hospitais ou por medo de uma exposição a determinado tipo de vigilância, né, por conta de uma ausência de documentação, ou por conta de um serviço que é extremamente caro e privatizado. Você vai ter uma conta de hospital imensa e que você não vai conseguir lidar com ela depois também, né? E não só de acesso a serviços de saúde que a gente está falando quando a gente fala de falta de acesso. A gente está falando também de uma questão envolvendo despejos, né? Tem uma outra notícia que a gente separou que fala que os Estados Unidos podem enfrentar agora uma onda crescente de despejos em que negros, pessoas latinas e grupos minoritários vão ser os principais afetados. A notícia do dia 24 de julho era uma ação em que o governo estabelecia um veto a qualquer tipo de despejo nos Estados Unidos durante a pandemia. Essa ação já foi prorrogada agora até o dia 31 de dezembro, mas os benefícios assistenciais envolvendo auxílio financeiro, muitos deles já foram cortados a partir de agosto. Então, o que a gente pode ver agora, a partir dos próximos meses de outubro e novembro, é uma sucessão em cadeia de coisas acontecendo, envolvendo falta de moradia e, consequentemente, falta de outros tipos de auxílio e situações que são mais vulneráveis para esses grupos que já estão sendo afetados dessa maneira. Paralelo a isso, temos a experiência de uma ex-faxineira que criou um podcast sobre brasileiros que trabalham limpando casas nos Estados Unidos, uma notícia do dia 8 de julho. Luísa Barbosa, de 53 anos, trabalhou por muitos anos como faxineira em diversas casas americanas, ao mesmo tempo em que cursava o seu mestrado em educação. E nesse podcast ela conta um pouco da experiência que ela e outros brasileiros passam no seu cotidiano de trabalho. Que no podcast, né, que é muito interessante, eu realmente indico muito, se vocês estão escutando este podcast, vão lá escutar o podcast da Heloísa, chama Faxina. A gente vai deixar aqui o link, né, da notícia, vocês podem acessar. Ela é uma contação, assim, uma contação de história. A gente achou muito interessante o formato. E é emocionante mesmo escutar, porque são experiências reais, né? E como a Heloísa conhece, ela vai conversando com outras mulheres que também são faxineiras, né, são brasileiras lá. E outras pessoas também que têm outras experiências. Mas é um material muito rico, assim. De acordo com Itamaraty, a região coberta pelo Consulado-Geral de Boston, que inclui estados como Massachusetts, Maine, New Hampshire e Vermont, concentra cerca de 350 mil brasileiros. Se você soma essa região coberta pelo Consulado de Boston e Miami, a população brasileira, ela dá praticamente a população de imigrantes internacionais aqui no Brasil. É muita gente. É muita gente. Nossa, sim. Esse podcast é legal que ele fala sobre um nicho muito particular de trabalho, né? Que é o trabalho doméstico, que a gente abordou no episódio passado. Então, se você quiser saber mais sobre o tema, pode ir lá conferir.
vimos nas notícias que, via de regra, o salário é a única fonte de renda da qual a maioria das pessoas dispõe, rigorosamente planejado por seu orçamento mensal. Ao perder o emprego, torna-se inviável todos os gastos e necessidades básicas como alimentação, saúde, moradia. E nesse sentido, quando tudo é básico, o que a gente deve priorizar também? Vimos também com a pandemia se multiplicar a flexibilização de jornada, negociações individuais e acordos que possibilitaram a manutenção de empregos no cenário de corte de gastos e rendimento. Mas como esses acordos afetam aqueles que migram? Na próxima resenha, de um artigo escrito por Juliana Nakano, que vamos ouvir a Núria lendo, aparecem aspectos que modificaram a Lei Trabalhista Brasileira em 2017, que agora ganha um novo capítulo com a Covid-19. O texto Como a flexibilização de direitos trabalhistas pode afetar migrantes, a questão da negociação coletiva, de Juliana Nakano, serve de alerta para as mudanças nas leis trabalhistas justificadas pela situação pandêmica. A autora, advogada e pós-graduanda em Direito do Trabalho na USP e coordenadora do Promigra, nos explica como as mudanças vulnerabilizam os trabalhadores, e dentre eles também os que são migrantes. A edição de leis, decretos e medidas provisórias durante a pandemia possibilitaram a suspensão de contratos de trabalho, a redução de jornadas e facilitaram o uso de acordos individuais entre trabalhador e empregador. Juliana explica que a relação de trabalho é, em essência, desigual entre o trabalhador e o empregador, e que, por isso, o direito do trabalho é construído a partir da aceitação dessa desigualdade. No caso de trabalhadores migrantes, a barreira linguística e a pouca compreensão do funcionamento das instituições contribuem para uma relação de trabalho mais desigual ainda. Levando isso em consideração, a autora argumenta que a garantia da negociação coletiva feita a partir de sindicatos deve ser prioridade, pois equilibra as forças entre as partes e o trabalhador pode realizar acordos de maneira menos desigual. A autora avisa que ao flexibilizar as leis que antes protegiam esta relação, a violação de direitos pode acontecer com maior facilidade e lembra que, mesmo sob a justificativa de emergência, não podemos normalizar a edição de normas que não dialogam com garantias de direitos. Bom, agora que a gente escutou a resenha do texto da Juliana, a gente trouxe como material externo, né, como a gente costuma fazer, como referência os materiais que estão disponíveis no Centro de Memória Sindical. Eles têm um site, que a gente vai deixar aqui o link abaixo, com vários materiais muito interessantes, trazendo a memória, né, do movimento sindical no Brasil, um aspecto muito importante do texto da Juliana. Uma das coisas que chamou a atenção da gente nesse site, para além dos materiais que eles fazem também, que são materiais excelentes de pesquisa, é uma série de posts que eles fizeram de linha do tempo, falando sobre relações de trabalho no Brasil, desde o Brasil colônia até os dias atuais. É uma série de 5 posts, e aqui a gente trouxe alguns dados de 2 momentos históricos específicos, pensando um pouco as relações que a gente tem no Museu da Imigração em relação a esses momentos. O primeiro ponto que a gente traz da história do sindicalismo no Brasil, relacionado com migrantes, a partir das décadas de 10 e 20 e das greves gerais que acontecem principalmente na cidade de São Paulo, com imigrantes espanhóis e italianos em sua maioria. Uma data que eles colocam nessa linha do tempo, por exemplo, é 1824, que é a data que marca o direito de livre associação conquistado na Inglaterra a partir dos operários. Pulando um pouco, trazendo alguns anos depois, algumas décadas, nós temos já em 1900 uma informação de que aproximadamente 90% da força de trabalho industrial de São Paulo era composta por estrangeiros. Em 1912, instalados os primeiros geradores elétricos na cidade de São Paulo, existiam 31 fábricas têxteis que empregavam mais de 10 mil pessoas, sendo delas 8 mil trabalhadores estrangeiros, e destes cerca de 6 mil italianos. Bom, e uma data importante desse período que o Gui estava comentando foi em 1917, no dia 9 de julho, quando ocorreu a morte de José Martínez. Então, a morte dessa pessoa desencadeou uma série de greves com muita adesão. Esse evento aconteceu na Fábrica Mariângela, no Brás, que curiosamente fica bem perto do Museu da Imigração. Seu funeral atraiu uma multidão que atravessou a cidade, acompanhando o corpo até o cemitério do Araçá, onde foi sepultado. Então, 3 dias depois da morte de José, mais de 70 mil trabalhadores já aderiram à greve.
O resultado dessa movimentação organizada foi a redução da jornada do trabalho, proibição do trabalho infantil e proibição da jornada noturna de trabalho feminino. A gente também levantou um material sobre essa greve de 17 em outros materiais que a gente fez no museu, especificamente por uma visita temática que acontecia aos sábados e domingos, uns anos atrás. E um dos pontos que a gente levantou foi a presença feminina, a importância da presença feminina para a consolidação desse movimento operário. Principalmente porque as mulheres, no cumprimento da sua dupla jornada de trabalho, elas conseguiam circular pela cidade de uma maneira que os homens operários não conseguiam. Pensando também que os ambientes do cuidar doméstico, naquela época, eram todos compartilhados. A gente está falando de cortiços, está falando também de lavar roupa em espaços públicos. E era nesse momento de lavar roupa, de fazer as compras da semana ou do mês, que as mulheres tinham esse contato e conseguiam trocar informações. E tem essas 3 reivindicações que são as principais. Após a greve, você tem uma proibição do trabalho infantil, principalmente a proibição da jornada noturna do trabalho feminino também. Isso é um impacto direcionado justamente para essa pauta que essas mulheres trouxeram, né? Um pouquinho mais para frente, no tempo, lá nos anos 30, acho importante falar sobre umas mudanças que teve na lei que afetam bastante o perfil migratório que São Paulo iria receber. Para falar desse trecho, a gente está usando um texto que se encontra no blog do museu, então vocês podem ir lá conferir. É um texto que chama A Lei das Cotas e a Lei dos 2/3, novo projeto de identidade nacional, que forma parte da série Brasileiros na Hospedaria. Depois a gente vai comentar mais. Mas esse momento histórico é importante porque acontece no governo de Getúlio Vargas uma restrição de entrada de imigrantes estrangeiros em benefício a um estímulo à mão de obra nacional. Então acontece a lei de cotas, né, que restringe essa entrada, e a lei dos 2/3 que impunha um número mínimo de brasileiros contratados pelo mercado de trabalho. Então, com essa junção dessas duas leis, acontece uma diminuição drástica de migrantes internacionais, com a principal motivação de fortalecer um novo senso de identidade nacional, com essa mão de obra que viria de outras regiões do Brasil. Por trás dessas políticas, agora a gente não vai ter tempo de adentrar nisso, mas havia ideias, valores e motivações complexas, políticas, econômicas e principalmente propagandísticas do próprio governo de Getúlio Vargas, onde ele procurava instaurar um Estado autoritário sustentado justamente nessa identidade nacional coletiva, supervalorizando o trabalhador nacional. E quando a gente fala desse trabalhador nacional, é um trabalhador que ele vem principalmente da região Nordeste, mas também vem de outras regiões do Brasil, do Norte brasileiro, do Sul, em direção a esses espaços de concentração de renda e trabalho, como é o caso da cidade de São Paulo. O próprio site da Memória Sindical passa por outros N pontos falando sobre a história do sindicalismo no Brasil, mas a gente vai fazer um pequeno pulo aqui e falar direto da década de 70 no ABC Paulista, que é o momento que a migração interna já consolidada se une ao setor metalúrgico. Não, eu queria só fazer o link com o texto da Juliana. O que é o sindicato, né? Afinal, no final das contas. E aí, nesse histórico, que é importante, né, da gente lembrar que é fim da escravidão, esse pequeno histórico que a gente está discutindo é fim do trabalho escravizado, ou seja, início do trabalho com direitos, até a consolidação. E por que a greve? A greve de 17 é o momento que, de alguma forma, essas pautas laborais elas são levantadas com mais organização, pela primeira vez, digamos assim, né? E aí, lá em Vargas, essas reivindicações vão ganhar corpo e enfim, a gente ainda vai passar pelos anos 70, mas o contexto que a Juliana está discutindo é justamente o desmonte disso, dessa construção feita até ali o período Vargas, digamos. Quando a gente fala de consolidação das leis trabalhistas durante o período Vargas, a gente está falando de uma série de leis que já existiam ao longo de todo esse período, que foram conquistadas justamente por conta dessas greves, dessas manifestações, que elas são consolidadas dentro de uma mesma lógica da CLT. Então você tem uma série de garantias desse período e uma dessas garantias é o próprio direito sindical, direito à participação sindical também, né? A região do ABC Paulista sempre foi uma região de grande concentração migrante, tanto de imigrantes italianos no começo do século, só a gente pensar na própria história de criação de cidades como São Caetano. Para quem é do ABC sabe que na entrada de São Caetano você tem uma estátua de uma família italiana que representa, em certa medida, essa alegoria da história de vida, né, a narrativa da vida dessas pessoas que foram para lá.
mas também é uma região de presença nordestina bem forte, principalmente a partir das décadas de 50 e 60. Quando a gente pega nos anos 70 e 80, a gente já está falando de um grupo de pessoas que participam ativamente dos movimentos políticos da região do ABC, que começa a se consolidar como um grande polo de trabalho, principalmente a partir dos setores metalúrgicos que trabalham nas montadoras da região. Por exemplo, na década de 70, das pessoas que haviam nascido fora de São Caetano e que moravam lá, ao menos 67% desse número total eram de imigrantes nordestinos. Então, são eles que participam dos movimentos sindicais e grevistas nas fábricas e também da luta política por uma campanha de uma anistia ampla, geral e restrita já a partir do começo da década de 80. Em 78 se inicia uma onda de greves por reposição salarial, primeiro em São Bernardo do Campo, depois em sindicatos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e outras regiões do ABC, se alargando para o interior paulista e outros estados do Brasil, adentrando outras categorias. Essa luta política, em certa medida, colabora, junto com outros setores da sociedade civil, para a criação de uma Constituição conhecida como a Constituição Cidadã, que é a Constituição de 88. Teve ampla participação de setores públicos e setores da sociedade civil na sua elaboração, mas nas palavras de uma pesquisadora e professora chamada Evelina Dagnino, essa Constituição surge a partir de uma confluência perversa, que é o encontro do próprio processo constitucional de formação dessa lei, junto com as políticas econômicas neoliberalizantes que chegam no fim da década de 80 e na década de 90, que a gente comentou um pouco no episódio passado no texto da Satico. Essas duas coisas confluem no mesmo momento, que você tem um acesso a direitos ao mesmo tempo que os direitos deixam de existir. E agora, por último, vamos passar a comentar a nova lei trabalhista e a nova lei da imigração, que são as duas de 2017. Essa nova lei da imigração, que até a Juliana comenta no texto dela, autoriza a sindicalização de imigrantes pela primeira vez, né? Antes os imigrantes não podiam se sindicalizar. E é interessante da gente observar, a gente está falando de uma Constituição, que é a Constituição Federal, que é lá de 88, que prevê no seu artigo 3º que todo trabalhador tem direito à sindicalização dentro das suas categorias de trabalho em acordos coletivos individuais e é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Essa é uma lei, né, a de 88. E aí você tem depois, né, um intervalo de praticamente 30 anos que você tem a nova lei trabalhista que retira esses direitos, ao mesmo tempo que entra a nova lei da imigração que dá esses direitos. Essa garantia de algo que já não existe mais, infelizmente. Só lembrando que a gente está falando aqui sobre leis trabalhistas que afetaram as populações migrantes. Tem que ser levado em consideração que tem outras parcelas bem importantes da sociedade que ficaram à margem dessas leis trabalhistas também. A gente tem como exemplo, né, a população negra que fica desde a abolição em 1888 totalmente esquecida à margem, sem nenhuma lei que a contemple. E a primeira lei que contempla essa parcela da população é a primeira lei trabalhista, no ano 1943. Então passa muito tempo até essa população ser considerada com algum direito. E também, quando a Juliana Nakano fala de acordos coletivos, ela está falando de toda essa briga histórica que os sindicatos e os grupos trabalhistas fizeram, que é aquilo que você tinha falado das relações desiguais quando você fala na resenha, né? É você constatar que as relações de trabalho são desiguais, elas têm um lado que é mais forte do que o outro, e os sindicatos eles fortalecem nos acordos coletivos. Eles existem nesse sentido, de eu pegar diversas demandas individuais e juntar dentro de um mesmo documento, né? Exato, para fazer a negociação um pouco mais equilibrada. Então, o que a Juliana está entrando para alertar é isso, né? Justamente está se desfazendo esse sindicato que tinha entrado como um equilibrador de balanço. Então, vai ficar mais desigual, inevitavelmente. Agora a gente vai escutar a resenha do artigo da Yara Alves, lida pela Núria. Tomando como ponto de partida sua pesquisa em comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Yara Alves, professora da Universidade Estadual de Minas Gerais, nos traz um texto chamado Mobilidades e Incertezas, Sobrevivências em um Mundo Incessante, que discute mobilidade e transitoriedade no território brasileiro.
O texto nos apresenta José, um homem de 42 anos, casado, pai de 3 filhos, quilombola e morador da zona rural do município de Minas Novas. Ele já teve uma variedade grande de trabalhos, sempre de forma temporária. Isso sempre significou para ele uma vantagem, pois José volta periodicamente para a casa da sua mãe, lugar que representa sua referência no mundo, sua raiz. Esse entendimento de casa-raiz faz com que seus membros, que saem em determinado momento do ano, voltem mais tarde, configurando uma dinâmica específica e peculiar de imigração que, como a autora diz, não se enquadra em nenhuma padronização reduzida à procura de sustento. Do diálogo com pessoas como José, Yara nos propõe pensar a filosofia quilombola como chave para lidar com nossos desafios cotidianos, inclusive aqueles relacionados com a imobilidade impostos pelo coronavírus. Tal e como ela diz, se a pandemia nos limita no exercício de nossas rotinas corriqueiras, talvez nos sirva para pensarmos na transitoriedade, indeterminação e fluidez dos giros do mundo e da vida. O texto da Yara traz uma reflexão bem interessante para a gente sobre migração interna, que é um tema que a gente perpassou durante esse episódio. A gente vai abordar com um pouco mais de propriedade aqui. Inclusive trazendo materiais que já foram falados em outros momentos do programa, como é o caso da série que está agora no blog do museu, chamado Brasileiros na Hospedaria. Pois é, como o Gui falou, tem a série Brasileiros na Hospedaria, uma maioria negligenciada, que aborda justamente os migrantes de outras regiões brasileiras que passaram pela hospedaria, que é um dado pouco conhecido, mas a maioria das pessoas que passaram por lá tinha nacionalidade brasileira, então é curioso que a hospedaria é muitas vezes associada com a migração estrangeira, principalmente as nacionalidades italiana, espanhola, japonesa, portuguesa. Porém, o número de brasileiros que passaram por lá ultrapassa todas as outras nacionalidades somadas. Então a gente tem uma cifra dada pelo historiador Odair da Cruz Paiva em uma live com o Museu da Imigração, que vocês podem conferir no Instagram, onde ele fala que cerca de 1,9 milhões de brasileiros passaram pelo edifício. Então a gente está falando de números muito significativos mesmo. Essa série, vai abordar diferentes momentos sobre esse acolhimento dos brasileiros. A série vai falar sobre, principalmente, migrantes nordestinos, que foi a região da onde mais saíram pessoas e passaram pela hospedaria, mas também vai falar sobre brasileiros que não tinham onde ser acolhidos, não tinham abrigo, não tinham casa e acabaram passando pela hospedaria também. Para os ouvintes que estão chegando agora e que vieram pelo podcast, não pelo Museu da Imigração, o prédio que hoje funciona no museu, o prédio da hospedaria, funcionou até a década de 70, 1978. Tem pelo menos mais de 90 anos de história de funcionamento enquanto hospedaria. Então por isso que ele fala desses diferentes períodos também. Que é uma coisa que poucas pessoas sabem. Muita gente acha que ele funcionou até o fim do ciclo do café, mas tem todos esses períodos históricos depois também. Então a série surge também para constatar que há uma lacuna nos estudos sobre a história da hospedaria do Brás e também um desconhecimento acerca das migrações internas no nosso país. E um dos textos que a Núria tinha levantado, para a gente pensar nessa relação com o que a Yara fala, é o texto Brasileiros na Hospedaria, O Pau de Arara. Fala muito do retorno de nacionais, de brasileiros, de volta às suas terras natais. O texto da Yara fala muito desses fluxos e incertezas. A Yara é antropóloga, ela fez pesquisa de campo lá no Vale do Jequitinhonha, e lá ela via que as pessoas se referiam a essa andança pelo mundo, essas idas e vindas por diferentes cidades, de uma forma com que nada está fixo. Ou seja, as pessoas sempre tinham que recalibrar as decisões por onde elas iam ficar mais tempo para conseguir manter um equilíbrio psicológico, para manter um equilíbrio emocional, coisa que para muitas pessoas na pandemia foi ressaltado, essa condição que é a vida, que é essa incerteza. Esse texto, agora fazendo o link, que é o que a gente tenta fazer com o material aqui do museu, esse texto, O Pau de Arara, que fala do retorno, traz essa questão dessa volta e dessa circulação dessas pessoas nacionais. Que tinha várias entradas, Isso também contribui para essa flexibilidade, essa coisa assim de multiplicidade de jeito de se mexer pelo mundo. Tem aqui outro texto interessante dessa mesma série, que chama A Viagem ao Eldorado, que a gente achou interessante trazer aqui para vocês porque mostra uma série de percursos e rotas até São Paulo.
O texto nos fala que tinha pessoas que provinham de Minas Gerais e alguns estados como Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão. Pois é, então, no texto acaba mencionando, né, que para viajar no Rio São Francisco, ou seja, saindo de Juazeiro, né, que era da onde dava para navegar o rio, indo até Pirapora, Minas Gerais, essa viagem demorava 11 dias. Para daí a pessoa pegar um trem rumo a São Paulo. Então esse é um dos fluxos descritos aí no texto, que é muito interessante. Tem uma parte do texto, inclusive, que fala que houve um caso registrado de uma família que andou por 1 ano, 3 meses e 7 dias entre Maranhão e São Paulo. Então, existe aí uma multiplicidade de jeitos de fazer essa viagem, né? Não havia uma via única, digamos que dependendo de muitos motivos, das possibilidades da família, tinha vários trajetos que as pessoas acabavam fazendo. Mas, realmente, o fato que muitas dessas viagens eram feitas a pé, não eram exceção. Tinha muitas pessoas que faziam a pé mesmo. Que as pessoas iam parando também, né? De repente elas chegavam na cidade mais à frente, arranjavam um serviço temporário lá, ficavam um tempo até conseguir se organizar para ir para outra cidade. E isso mais uma vez recoloca uma conversa que a gente sempre volta a ter aqui, os diferentes sentidos da mobilidade. Quando a gente fala da migração internacional, por exemplo, ou da imigração tradicionalmente, se pensa muito nesse fluxo de uma ida só, né? Uma pessoa que sai de um lugar, vai para o outro e se instaura. Mas aqui a gente está vendo uma mobilidade que não. E isso é interessante também, fazer o link com o texto da Yara, porque é lidar com o que você está encontrando, né? Você mudou de uma cidade, conseguiu arrumar um trabalho, segue outra viagem, enfim. Viagens muito duras. A série não deixa de mencionar isso. E no texto da Yara ainda tem um outro elemento que é a própria concepção de mobilidade, que já entra em outra visão de mundo, que é a filosofia quilombola que ela fala, né? Então, aqui que entra essa incerteza como parte fundamental da vida, como parte inevitável, e sempre essa volta para a casa raiz. Então, de um lado você tem uma grande incerteza, você não sabe aonde que você vai estar amanhã e você vive com isso, e por outro lado tem a grande certeza que é a sua casa raiz, que está sempre no mesmo lugar, a mãe, né, que também ocupa uma parte bem simbólica, e aí por esse lado tem essa grande certeza. Bom, pessoal, e agora, como sempre, fazemos no final dos episódios, vamos aqui falar algumas indicações de livros, filmes, revistas, artigos retirados da série do museu Me Indica. Essa série tem semanalmente uma temática diferente e, como não poderia deixar de ser baseado nas coisas que a gente conversou hoje, a temática dessa semana vai ser sobre migração interna. Eu vou recomendar o livro Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Ele aborda o tema da seca nordestina, dando voz aos retirantes que fazem o duro percurso entre o rio Capibaribe e Recife. E eu vou indicar o filme O Homem que Virou Suco, do diretor João Batista de Andrade. O filme apresenta as relações de trabalho e migração interna, através de Deraldo. Deraldo sonha em viver de sua poesia, mas se depara com os preconceitos da população paulista e precisará lutar contra as dificuldades que encontra para não perder sua identidade e cidadania. Eu vou também deixar indicado o vídeo do Panorama IPEA, Migração Interna de Jovens no Brasil, vídeo de 2014, do Instituto IPEA. O programa debate o resultado de pesquisa feita com jovens de 23 a 29 anos que migraram ao longo da primeira década do século XXI. Os eixos discutidos apresentam questões comuns e particulares aos jovens e os motivos que os fizeram mudar de região, estado ou município. Essas e outras indicações podem ser encontradas nas redes sociais do museu, basta procurar pela hashtag MIndica. E também os links serão colocados na descrição desse episódio. E dessa vez tivemos comentários de ouvintes e a gente queria ler para vocês o comentário da Lohane Rodrigues. Então a Lohane escreve: sei que seria mais fácil deixar um comentário nas redes sociais ou até mesmo nos vídeos do YouTube, mas escrevo para parabenizar a equipe que está fazendo o podcast.
Além das pautas atuais e necessárias, o conteúdo é passado de modo claro, essa junção dos textos com as entrevistas, e muito bem conduzido, além da edição. Espero que o projeto continue depois que as coisas com a pandemia se normalizarem um pouco mais, entre aspas, ela coloca. Nossa, eu tenho só a agradecer, na verdade, a Lohane por ter mandado essa mensagem pra gente. É bom saber que outras pessoas estão escutando o programa. Agradeço muito por ela ter gostado do conteúdo, por ela estar acompanhando o trabalho que a gente tem feito. Gente, podem mandar mais mensagens pra gente, a gente vai receber com muito carinho, vai comentar. Então, se você quiser comentar alguma coisa, pode mandar a sua mensagem em áudio, texto, como quiser. No e-mail museudaimigracão, sem ser cedilha e sem tio, @museudaimigracão.org.br. Bom, galera, é isso aí. Obrigado por ouvir até aqui. Eu vou lembrar que no próximo mês tem outro episódio. Programa, agradecemos a todos que ficaram até agora com a gente. E para refletir sobre as ideias que a gente conversou hoje... Conta pra gente uma história de um lugar que você considera a sua casa raiz. O que você sabia sobre o direito à cidade? Quais histórias você conhece de familiares e amigos que tenham migrado de outros lugares do Brasil? Muito bom, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Este foi o Mobilidade Humana e Coronavírus, uma série de podcasts do Museu da Imigração do Estado de São Paulo, instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.